como a Karen falou, o apresentador Santiago teve um probleminha de saúde e ele não pode apresentar hoje. Quem que mudou a razão de aspecto do... Pode mudar de novo lá? Do projetor? Bom, o Santiago mandou uma mensagem hoje de manhã falando que teve um problema e não poderia apresentar o seminário, e durante o seminário do Júlio eu preparei uma coisa para mostrar para vocês. Então, eu espero que eu consiga passar as informações no tempo. Então, eu juntei alguns slides que eu tinha, tentando mostrar uma história e contar um pouco do tipo de experimentos que a gente vai fazer na linha IP do Sirius, que eu vou ser o coordenador. O automático acho que estava bom. Ah, tá bom. Então, tá. Vocês ouviram falar bastante já de espectroscopia. Num espectro que a gente faz medir picos de contagens, número de fótons ou elétrons em função da energia. Pela posição desses picos, você geralmente faz um endereçamento e você pode associar uma certa estrutura molecular. E vocês já ouviram falar bastante disso, que a posição desses picos, quer dizer, esse conjunto de energias características, ela pode funcionar como a impressão digital das suas moléculas ou átomos. Então, a gente pode usar bastante espectroscopia, isso aqui é dos grandes usos da espectroscopia, para identificar e quantificar átomos e moléculas. Estados químicos, a gente consegue distinguir também, então, ferro 2 e ferro 3, ele acaba tendo posições, energias ligeiramente diferentes, então você pode distinguir. E como você consegue quantificar essas coisas, você pode fazer cinética, que é acompanhar como essas coisas mudam em função do tempo. Isso é uma coisa muito poderosa, tem muita informação que você pode tirar a partir disso, mas isso não é tudo que a gente pode fazer com espectroscopia. Lembre que o espectro de energia está relacionado com o estado dos seus elétrons lá no material, o estado quântico dos elétrons, e se você combina particularmente espectroscopia e teoria, você pode tirar informações detalhadas que vão muito além da identificação de elementos. Você pode descobrir detalhes sobre orbitais moleculares, como energias variam quando você varia as distâncias atômicas e processos de transferências de elétron, próton e energia em moléculas. Eu estou falando bastante de sistemas moleculares, mas muito do que eu vou falar também pode ser aplicado para sólidos, mas eu quis pegar um exemplo específico para químicos. Então, o que eu queria falar, primeiro motivar, é por que a gente precisa desses detalhes nesse nível tão fundamental quântico. O que isso pode fazer, o que a gente precisa disso? A motivação é design computacional. Todo mundo já viu, bom, a gente não teria construído o Sirius se a gente não conseguisse fazer design mecânico dentro de computadores. Eu acho que isso aqui é algo que revolucionou a engenharia mecânica e várias engenharias, na verdade. Você poder simular com precisão propriedades térmicas e mecânicas de materiais antes de você desenvolver eles. Isso ajuda bastante. O Sirius é fortemente baseado nisso. A gente usou isso na ótica, no prédio, em várias coisas que a gente construiu no Sirius. É baseado nesse processo. E o que a gente faz aqui é colocar as equações que a gente conhece, a física que a gente conhece, termodinâmica e leis de Newton, e o computador consegue resolver isso e prever propriedades mecânicas e térmicas dos materiais. O que a gente gostaria de fazer é fazer a mesma coisa para um sistema molecular. Aqui um exemplo de catálise, por exemplo. Por que a gente não consegue colocar no computador a reação que eu quero fazer e identificar qual é o melhor catalisador e otimizar esse processo catalítico no nível molecular? Os engenheiros químicos, tem algum engenheiro químico? Todo mundo trabalha no nível de termodinâmica, certo? Por que a gente não consegue levar no nível molecular? Porque as equações que descrevem esse processo,
são equações da mecânica quântica, esse processo é dominado por mecânica quântica, a gente está no nível dos átomos e moléculas, e a gente ainda não tem precisão suficiente, os métodos computacionais para resolver esse problema não tem precisão suficiente para fazer previsões que são úteis, para a gente conseguir prever. Isso aqui é pior do que o modelo climático. O modelo climático a gente também é um sistema, um problema complexo, que a gente tem previsões limitadas. No caso de sistemas quânticos complexos, igual uma reação catalítica, a gente tem menos ainda. Mas isso está provavelmente muito próximo de mudar recentemente. Vocês já devem ter falado sobre computadores quânticos. Todo mundo viu, eu acho que viveu a transformação que os celulares e o avanço computacional trouxe para a nossa vida. E eu acho que a gente tem ouvido falar bastante de computadores quânticos ultimamente, é a grande promessa para o futuro, porque o computador quântico ele vai conseguir resolver problemas que um computador normal não consegue resolver. Problemas que dependeriam exponencialmente do tempo, em computadores quânticos dependem polinomialmente, e você consegue resolver de forma rápida. Aqui é só um exemplo do que foi anunciado ano passado, que o Google lançou esse chip quântico aqui, que ele já tem 72 bits quânticos, e eles anunciaram que eles estão muito próximos do que eles chamam de supremacia quântica, que é quando um computador quântico vai resolver um problema computacional que é impossível resolver num computador convencional. Então, eles já estão muito próximos disso. E a gente ouve bastante falar de computação quântica, e todo mundo pensa logo em criptografia, que é o que se fala, vai mudar, vai criptografia, tudo vai ser diferente, mas, na verdade, os primeiros problemas que já estão sendo resolvidos com computadores quânticos são de química, que é um problema quântico. Aqui é um exemplo de um paper que saiu, acho que há 2 anos atrás, que eles usaram um computador quântico com 8 bits para resolver o problema de quanto varia a energia de uma molécula assim que eu mudo as distâncias interatômicas. Isso aqui para quem conhece, chama curvas de energia potencial. Então, eles fizeram um cálculo, e um computador quântico tem uma precisão muito superior de qualquer outra conta que a gente fez até hoje. Isso aqui é um cálculo de como varia a energia da molécula em função do aumento ou redução das distâncias. À medida que eu faço uma contração das distâncias, esses elétrons começam a se sentir mais, tem uma repulsão de Coulomb e princípio de exclusão de Pauli. A energia sobe, e à medida que eu aumento as distâncias, essa energia sobe um pouquinho também, e em algum momento se dissocia a molécula. Então, o primeiro cálculo mostrado foi para a molécula de hidrogênio. Eles falaram que fizeram aqui para uma molécula de 3 átomos, mas com berílio nem conta, eu nem sei se essa molécula existe, os químicos que me ajudem. Mas é uma molécula triatômica já, onde você mistura todos os orbitais moleculares para chegar nessa conta, é uma conta bem precisa. Isso aqui é o que está publicado, é o que eles resolveram mostrar para a gente. Mas a IBM já anunciou que ela está trabalhando com este mesmo algoritmo implementado em computadores quânticos para resolver o problema desse cofator que está relacionado à fixação do nitrogênio. É como a gente pega nitrogênio, isso aqui é o cofator de uma enzima que converte nitrogênio molecular e faz a fixação do nitrogênio no solo. Isso é um dos grandes problemas. Toda a agricultura depende disso, produção de fertilizantes, e eles estão atacando esse problema. Eles escolheram esse problema para atacar, e já faz 3 anos que eles estão trabalhando nisso, a gente não sabe ainda o que tem. Então, a gente está na fronteira de ter cálculos com uma precisão que não tinha precedentes. E a gente precisa de técnicas experimentais que possam validar esses cálculos e desafiar esses cálculos. Então, a gente precisa de detalhes no nível quântico para validar e para dar os parâmetros para a gente fazer esses cálculos. E é por isso que a gente precisa estudar moléculas, sistemas moleculares, no maior nível de detalhe possível. Então, a gente quer saber detalhes de moléculas isoladas, mas não só
moléculas interagindo, por exemplo, com solventes, então sistemas que estão interagindo, ou interagindo com o sólido, fazendo uma distorção, ou mesmo processos dinâmicos onde você acompanha transformações nas moléculas. E o que eu quero convencer para vocês é que a espectroscopia de raio-x pode dar informações importantes nesse nível mais profundo em átomos e moléculas. Então, essa era a motivação para falar da linha IP, que é uma linha dedicada para estudar esse estado quântico de elétrons em moléculas e sólidos. É baseado em duas técnicas experimentais que vocês já ouviram falar, que é espectroscopia de emissão resolvida em ângulo e espalhamento inelástico ressonante. Eu vou dar alguns exemplos, começando com espectroscopia de fotoemissão aplicada em moléculas. E o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue medir. Bom, aqui é só para lembrar o que a gente faz na espectroscopia de fotoemissão. A gente joga um fóton e tira um elétron. E se a gente mede a energia cinética desse elétron que saiu, a gente sabe a energia do fóton que entrou, a gente consegue determinar a energia que esse elétron estava ligado no átomo. A gente pode escolher sondar elétrons profundos, elétrons de caroço ou elétrons de valência. Nas moléculas, quem não está acostumado, a gente chama esses níveis de valência de HOMO e LUMO. HOMO é o nível de maior energia ocupado e LUMO é o nível de menor energia desocupado. A banda de valência e condução de sólidos, para quem... E eu quero mostrar como a gente pode usar essa técnica para mapear esses orbitais moleculares. Então, aqui está um diagrama do orbital molecular. A ideia é essa. A gente vem com raio-x, emite um elétron. E, obviamente, orbitais moleculares são regiões onde você tem a maior probabilidade de encontrar um elétron. Então, a distribuição angular desses elétrons não vai ser uma coisa contínua. Ela vai seguir o orbital molecular. Então, aqui é um gráfico da intensidade de fotoelétrons emitidos em função de dois ângulos. Θ, que seria girando aqui, e um ângulo que sai do plano aqui. Tudo bem? Então, qual que vai ser o experimento? A gente pega essa molécula, chama pentaceno, e deposita ela numa superfície sólida. É um monocristal de prata. E a gente repete essa molécula de forma que ela forma como se fosse um cristal 2D. Ela repete... não posso pisar nesse cabo. Ela forma um cristal, ela tem uma periodicidade na superfície da prata, e esse aqui são aquelas curvas que eu mostrei para vocês antes, de intensidade de elétrons emitidos em função do ângulo de emissão, que é a espectroscopia de fotoelétrons resolvida em ângulo. O especial que a gente pode fazer é que a gente pode olhar para energias de ligações diferentes. Por exemplo, eu faço esse mapa para 1,2 eletronvolts ou para 0,1 eletronvolt. Como essa molécula está em cima da prata, a prata injeta um elétron nela, então aquele orbital LUMO, que ele é desocupado normalmente, ele passa a ser ocupado. Então essa diferença de energia é a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO. Então isso aqui é um mapa de intensidades do HOMO e aqui um mapa de intensidades do LUMO. E o que esses autores fizeram, isso aqui é intensidade em função de ângulo. Lembra? É como se fosse aquela foto que o pessoal tira quando você vai fazer imagens coerentes, imagens sem lentes, lembra? É intensidade em função do ângulo. É mais ou menos isso, só que fazendo para os fotoelétrons. E eles usaram as mesmas técnicas de recuperação de fase, vocês já ouviram falar disso, para recuperar a fase. Então, agora você tem amplitude e fase, e isso aqui é o espaço recíproco. Isso aqui é a representação da sua função de onda, do seu orbital molecular, no espaço recíproco. O que você pode fazer? Lembra que você tem amplitude e fase, você faz uma transformada de Fourier. Então, o que eles fizeram foi isso. Recupera a fase, mede a amplitude, recupera a fase, faz uma transformada de Fourier, e você consegue determinar, isso aqui é um mapa experimental dos orbitais moleculares da sua molécula. Tanto do LUMO quanto do LOMO. Isso aqui é teoria, um cálculo teórico, e isso aqui é um mapa experimental. Isso é um resultado único,
Tem algumas técnicas de microscopia que até conseguem visualizar orbitais moleculares, mas com a informação da fase, isso aqui é uma das únicas técnicas que conseguem mostrar isso. Então, esse aqui é um resultado antigo, já de 2014. Esse grupo já mostrou que é possível fazer isso em 3 dimensões, o que eles chamam de tomografia orbital. Então, esse aqui é um mapa 2D, eles fizeram 3D. E há um mês atrás eu fui num congresso que eles pegaram essa técnica e foram para um Free Electron Laser e estão fazendo tomografias 3D em função do tempo, em resoluções em femtosegundos, que a ideia é acompanhar uma reação molecular, uma reação química, então uma transferência de elétron no nível dos orbitais moleculares. Ainda é muito experimental, eles mostraram o primeiro resultado de tentar reconstruir isso em função do tempo, mas é algo que está avançando muito rápido. Tudo bem? Vocês têm perguntas em relação a isso? Se não, vou passar para o meu segundo exemplo, que é o que eu falei antes, quanto custa em energia mudar distâncias intermoleculares. Então, aqui é só um exemplo de uma molécula, que eu estou colocando em energia em função da distância. Por exemplo, você pode mudar a distância átomo a átomo, você pode girar ligações químicas, você pode mudar ângulos de ligações químicas, e todas essas transformações vão ter um custo em energia. E esse custo em energia é importantíssimo para você prever estrutura e reatividade de moléculas. É isso que a gente quer colocar em contas para prever no futuro. E a pergunta, isso aqui é uma coisa fundamental, é um conceito fundamental também que os químicos veem muito quando estão estudando estrutura e reatividade. A descrição de estrutura e reatividade é em torno dessas curvas de energia potencial. E a ideia é que a gente pode usar essa técnica de espalhamento inelástico ressonante para medir essas curvas de energia potencial. A gente consegue medir quanto custa em energia. Eu pisei de novo. Vou mudar para cá. A gente vai medir quanto custa em energia mudar. Trocar para o... Não, acho que esse cabo está... Foi? Não vou me mexer. Então, aqui é o processo de espalhamento inelástico ressonante. Chega um fóton, você sintoniza essa energia numa ressonância, quer dizer, você tira um elétron profundo e leva ele para o nível desocupado, esse fóton é absorvido, e depois você emite um fóton com energia menor do que o fóton que entrou. Com isso, você gera uma excitação no seu material. Aqui eu representei uma excitação eletrônica numa molécula, mas pode ser muito bem uma excitação vibracional ou rotacional. Então, a diferença de energia, o fóton que entra e sai, é a excitação molecular que você fez. E a gente pode mapear essas excitações moleculares. Então, aqui é um exemplo como que é feito esse experimento. Então, esse aqui é um espectro de emissão de raio-x, bem parecido com a fluorescência de raio-x, só que a gente quer olhar um detalhe aqui. Isso aqui é um zoom nessa região, e a gente quer olhar pequenas diferenças de energia, da ordem de abaixo de 1 eletronvolt. Então, isso aqui, eu troquei escala aqui, isso aqui é energia de emissão, então energia dos fótons emitidos, e aqui é uma diferença de perda de energia, que é a diferença entre a energia incidente e a energia emitida. Então, 0 aqui é como se fosse o espalhamento elástico, não tem diferenças de energia, e aqui as perdas de energia. Isso aqui são vibrações moleculares. Isso aqui é um espectro da molécula de água, a gente citou vários níveis vibracionais da água. Você vê aqui uma comparação com Raman. Raman é uma técnica vibracional. A diferença do Higgs é que a gente excita vários estados vibracionais. E essa possibilidade de excitar vários estados vibracionais, você tem estações vibracionais até altos números quânticos, permitem você recuperar aquelas curvas de energia potencial. Só para relembrar vocês, aqui o oscilador harmônico,
Então, imagina uma molécula oxigênio, por exemplo, ela vai estar oscilando em torno da distância característica da ligação química de oxigênio. Então, se ele fosse um oscilador harmônico, como um sistema massa-mola, isso aqui seria uma parábola perfeita e esses níveis de energia teriam igualmente espaçados. Para um sistema quântico, tem níveis de energia discretos igualmente espaçados. Isso aqui é o oscilador harmônico quântico. Uma molécula real, quando você comprime as distâncias interatômicas, ela tem essa curva sobe mais alto, você gasta mais energia para comprimir a molécula e é mais fácil esticar ela. Então, essa curva aqui ela é mais devagar até o ponto que você dissocia a molécula. Esta mudança no potencial gera mudanças nas posições dos níveis vibracionais. Então, se a gente consegue medir um espectro onde essa progressão vibracional está totalmente resolvida, você consegue identificar bem cada um desses picos e você mede em vários números quânticos, você consegue recuperar esse potencial que é a curva de energia potencial. Então é isso que a gente faz, a gente mede os níveis vibracionais até altos números quânticos, mede a posição deles e através do modelo você consegue recuperar essa curvatura, que é essa curva de energia potencial. Então aqui é um exemplo que eu peguei da literatura também, de 2016, onde eles mediram isso para acetona. Então aqui a curva é um espectro de Higgs para acetona, que é o espalhamento elástico e as excitações vibracionais. E eles fizeram não só para acetona, mas por uma mistura de acetona e clorofórmio. Aí vocês já ouviram falar que ligação de hidrogênio, carbono e hidrogênio não faz ligação de hidrogênio. Então, a princípio, não era para ter uma ligação de hidrogênio entre clorofórmio e acetona, mas clorofórmio é uma molécula bem especial, que tem vários cloros aqui, então está altamente polarizado. Então, o que eles conseguiram observar, medindo a acetona sozinha e a acetona em contato misturada com clorofórmio, é que você, de fato, tem uma ligação de hidrogênio acontecendo. Ela é muito fraca, mas existe. Isso é uma coisa bem controversa na química. Há muitos anos isso é discutido. Várias pessoas tentaram medir isso. E eles conseguem ver quando você recupera a curva de energia potencial. Então, em vermelho aqui é acetona pura e a mistura acetona-clorofórmio. Essa suavização da curva de energia potencial é uma evidência que você tem interação de hidrogênio. Quer dizer, está mais fácil, essa ligação ficou mais fraca. E você consegue quantificar. Você sabe, essa diferença aqui é a energia relacionada com essa ligação de hidrogênio. É uma ligação bem fraca, mas é possível de medir. E aqui um outro exemplo, só para mostrar que em moléculas mais complicadas, por exemplo, a água, que nem é tão complicada assim, você tem outros graus de liberdade vibracionais. A molécula pode ter um grau angular, simétrico e antissimétrico. Então, suas curvas de energia potencial viram superfícies de energia potencial. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer cortes específicos em direções e sondar essas curvas de energia potencial com Higgs. E é mais um exemplo. Se você escolhe a sua energia incidente, isso aqui, então eu vou excitar o meu elétron e eu vou escolher qual nível, para diferentes níveis do LUMO que eu vou excitar. Esse é o primeiro passo do Higgs, uma excitação. Se eu seleciono a radiação incidente com diferentes energias, eu escolho qual orbital LUMO que eu estou excitando e eu posso ter progressões vibracionais totalmente diferentes. Cada um desses orbitais, desses estados intermediários aqui, eu estou escolhendo um modo vibracional que eu estou excitando. Então, eu consigo separar um modo, o simétrico, antissimétrico e o modo de bending. Tudo bem? Só queria mostrar para vocês que a gente consegue ter detalhes. Então, é como se a gente fizesse uma espectroscopia vibracional, ramo infravermelho, com seletividade química e seletividade do modo. Tudo bem? Esse é o potencial da técnica. A gente consegue recuperar
a curva de energia potencial para cada um desses modos independentes e reconstruir uma superfície de energia potencial. Está acabando. Já que eu nem pisei agora. Vou trocar de adaptador. Tem que ser esse HDMI não funciona mais. Não adianta. Tem que ser esse. Tá quase. Não, mas eu não tinha muito mais o que mostrar para vocês. Era só o último slide, mas eu posso falar. Vocês vão olhando. Se vocês piscarem o olho na mesma frequência, vocês conseguem ver. É interferência. Não, isso aqui tá atrapalhando. Bom, isso era mais para convencer vocês que a gente quer não só olhar para caracterizar materiais, mas medidas em síncrotron de espectroscopia de alta resolução, a gente pode olhar nos níveis mais profundos, sondar esses detalhes da mecânica quântica que serve para a gente validar ou comprovar teorias que vão fazer previsões importantes para a gente. Eu queria só mostrar uns exemplos que tem outras aplicações possíveis de Higgs, por exemplo, polimorfos conformacionais. Então, existe uma diferença de energia quando você gira, por exemplo, açúcares em solução. Isso é um projeto que a gente está fazendo em colaboração com o LNBR. A gente quer saber a distribuição de polimorfos de açúcares, a gente vai tentar usar Higgs. Enzimas com centros metálicos. Então, a gente quer olhar em detalhes ali a estrutura eletrônica desses centros metálicos em enzimas. Por exemplo, tem uma enzima de cobre, que é muito usada para quebrar celulose, é um projeto em colaboração também. E que a gente tem uma nova área que chama bioquímica quântica, que é explorar efeitos quânticos em sistemas biológicos. Por exemplo, tem um complexo antena, que é parte do complexo de fotossíntese, que ele capta a energia da luz, gera excitações que são delocalizadas. Então, é um processo difícil de entender. Existem várias evidências que tem vários fenômenos quânticos macroscópicos acontecendo lá. E isso é outro tipo de problema que a gente pode sondar com Higgs. E era isso. Se vocês tiverem perguntas... Ô, Túlio, parabéns pela apresentação. Eu queria saber, a resolução temporal do síncrotron, ela não chega a uma resolução que é possível você ver, por exemplo, um pulso a laser que otimiza algum tipo de excitação vibracional molecular ou fotoassociação, fotodissociação. Corre aí na ordem de alguns picosegundos, né?
Quais são as dificuldades para você chegar nessa resolução? É possível chegar nessa resolução com Synchrotron? Ou, se não, é possível fazer esse tipo de análise em XFEL ou que tem uma resolução temporal melhor? Esses experimentos do tipo você excita e mede, depois a gente chama de pump and probe, isso está começando os primeiros testes em free electron lasers, onde a sua fonte é pulsada, mas tem um detalhe que essa técnica, eu não mostrei, eu tinha um slide aqui para mostrar, mas é que essa técnica ela tem um relógio intrínseco ali dentro, que aquele processo de absorção e emissão tem uma diferença de tempo, que está na ordem de alguns atossegundos a dezenas de femtosegundos. E você consegue controlar bem esse tempo se você controla a energia de excitação. Então, vários processos de dissociação ultra-rápida, transferência de carga ultra-rápida, mesmo com uma fonte que não é pulsada como o síncrotron, ou que é pulsada num tempo em picosegundos, a gente consegue ter acesso a informações, porque a gente consegue controlar esse tempo de espalhamento. O tempo entre a energia que sai e a energia que entra e a energia que sai, a gente consegue, se você controlar as transferências de energia e as excitações que acontecem nesse tempo. Então, eu posso sintonizar minha energia incidente de forma que eu tenho alguns atossegundos entre fóton que entra e fóton que sai, ou até 10 femtosegundos. E aí eu consigo, se eu vario essa energia, eu consigo ver diferentes processos que acontecem nesses tempos ultra rápidos. Então, a gente ainda tem acesso a algumas informações ultra rápidas. Mais alguma pergunta? Eu queria saber se você consegue medir características magnéticas ao mesmo tempo com essa técnica que você está medindo a curva de energia potencial. Porque existem muitas aplicações, por exemplo, de materiais que eles não dilatam termicamente, mas na verdade não é que eles não estão dilatando, é porque estão acontecendo outros fenômenos que uma coisa está cancelando outra. E aí você chega em aplicações que imaginam muito interessantes, se você souber o porquê disso. Eu não falei muito para sólidos, mas essa é uma das técnicas que permite você desembaraçar em materiais quando seus graus de liberdade, por exemplo, vibração, estrutura eletrônica e spin estão acoplados. O que a gente pode fazer é usar luz circularmente polarizada na entrada, ou linearmente polarizada. Então, você tem fótons com spin e você analisa a polarização do fóton que sai. A gente ainda não tem isso pronto para o Sirius, mas tem um grupo no mundo que já mostrou isso, e você consegue identificar se é uma excitação, por exemplo, de carga ou de spin. Então, você consegue ver a estrutura magnética do seu material. Obrigada. Você mostrou um gráfico comparando o Raman com o RIX, e assim, Raman é uma técnica muito mais acessível para nós, réis mortais, que não temos acesso ao síncrotron. Então, você pode fazer alguns paralelos entre as duas técnicas? Todo mundo entendeu? A pergunta é como compara o Raman e RIX. RIX é Raman na região de raio-x. Então, o ganho é o que raio-x tem de diferente. Então, você tem seletividade química, porque é um processo ressonante, então eu escolho o meu elemento, eu escolho o meu estado químico e, às vezes, o sítio. Em sólidos, a gente pode ter diferença entre diferentes sítios, também, octaédrico e decaédrico. Então, eu posso excitar ali. É uma excitação local. E o Raman, eu não falei um pouco aqui, mas quando você faz em sólidos, você lembra daquela transferência de momento de ARPS? Um fóton no visível não tem momento. O momento é muito pequeno para transferir. Na região de raio-x, não, a gente tem momento. Então, essas excitações de energia, eu posso mapear energia e momento das excitações também na região de raio-x. E isso é essencial. Tem um exemplo recente em materiais supercondutores que eles descobriram um processo, uma excitação importante, que se acopla a diferentes planos, que não foi vista há muitos anos por Raman, porque o Raman é cego essa transferência de momentos. Então, foi recentemente que eles mostraram isso baseados nessa técnica.
Então, elas são complementares e você consegue ver acoplamentos. Acoplamento elétron-fônon, acoplamento carga-spin. São várias coisas, excitações de carga, excitações magnéticas e outras excitações que o Raman não vê. O Raman é muito sensível às excitações vibracionais em moléculas e os fônons no metal, no sólido. Vocês vão ter acesso ao síncrotron. A gente tem tempo ainda? Mais alguma pergunta? Com o Higgs, onde consegue medir essa energia de ligação, eu vi muitos os exemplos orgânicos. Imagino também é possível medir a interação entre a partícula inorgânica e uma substância orgânica, por exemplo, um ligante orgânico em uma nanopartícula inorgânica, onde consegue medir essa energia de ligação para depois poder customizar a superfície da partícula. É possível? Depende se a gente tem um alvo que a gente consegue isolar. Então, com essa técnica de curva de energia potencial, você tem que ir num átomo, você está excitando ele e você vê as vibrações nesse átomo. Então, se na sua molécula ela é uma molécula relativamente pequena e você consegue identificar no espectro de absorção de raio-x ressonâncias individuais, que eu consigo distinguir os átomos, eu posso fazer um Higgs em cada uma dessas ressonâncias e aí eu vejo, por exemplo, a molécula sozinha e interagente, como ela como isso modifica as energias de vibração dessas moléculas. A curva de energia potencial. Então, a princípio sim, mas depende um pouco do sistema. Obrigado. Túlio, tudo bem? Tem Pode uma falar. dúvida. No Raman tradicional, alguns modos vibracional é seletivo a algumas regras de seleção. Por exemplo, tem modos que são só Raman ativo, outros são só infravermelho ativo. No Higgs tem a mesma coisa? Tem regras de seleção? Por exemplo, no caso de uma estrutura centrosimétrica, no Raman é bem difícil analisar que é só modos de segunda ordem. O Higgs é sensível a isso? O Higgs é sensível a vários modos que são... Porque a transição não depende da polarizabilidade da molécula. Mas a gente tem outras regras de seleção. Então, lembra, as regras de seleção de absorção de raio-x, transições de dipolo, quadrupolo ainda aplicam para Higgs. Então, a gente tem outras regras de seleção, mas não são as mesmas que Raman e infravermelho. Então, tem várias moléculas que não são ativas que a gente consegue sondar, porque é uma medida bem local. Você chacoalha a molécula ali e depois ela emite o fóton. Então, tem várias moléculas que não são ativas que a gente consegue sondar. Pode passar. Well, it's true that in visible Raman scattering you have selection rule, but if you go at resonance, they disappear. If you have a forbidden exciton and you go on resonance in the visible, you can get an increase of 1 million. Or it's the same process for the Higgs. The main difference between the two is physically the same process. The difference is in visible Raman scattering you are probably the center of the brilliant zone, which is a very small part, where with the Higgs, you cover the whole brilliant zone. That's why it's so fantastic. Pode passar. Uma coisa que eu não falei é que é muito difícil medir isso. Nem tudo vem de graça. É por isso que a gente não faz aqui. Principalmente quando você quer em altíssima resolução. Só para ter uma ideia, se a gente chegar na hora que eu ia mostrar, se você chegar com 1 bilhão de fótons, 1 bilhão de fótons por segundo na sua amostra,
No espectrômetro de alta resolução que a gente está fazendo na linha, chega 1 fóton por segundo no detetor. Então, é um processo ineficiente, a gente precisa coletar pouco da radiação, que a gente quer separar bem a energia, mas é por isso que a gente faz um Sirius, que a gente tem um brilho alto. A gente tem que jogar 10 a 13 fótons por segundo para 10 a 12 fótons por segundo, não 10 a 9. Por isso que aqui a gente não consegue fazer esses experimentos, para a gente conseguir ter algum sinal chegando no detetor. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, então vamos agradecer o Túlio mais uma vez.